Então, boa tarde a todas e a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês essa minha fala, tá? E eu já começo me desculpando, porque eu vou minimizar, tá, um pouco a questão do consumo e da cidadania comunicativa, que são questões que eu falei em outros seminários, nas edições passadas, tá, de outros encontros aqui no grupo, e vou maximizar a questão da contranarrativa ou das fake news, que eu prefiro chamar de contranarrativa, e da pós-verdade, que tem sido um fenômeno bastante contemporâneo e que eu tenho estado interessado em discutir. Então, o movimento que eu vou fazer primeiro é falar um pouco sobre contranarrativa, articulando com a questão do poder em Michel Foucault, e depois conversar com vocês um pouco sobre a questão da pós-verdade. A obra de Michel Foucault tem subsidiado o pensamento contemporâneo por sua capacidade de estabelecer um diálogo transversal com diferentes áreas do conhecimento. Ainda que os objetos de Foucault sejam dinâmicos e não estanques, como a loucura e o louco, a medicina e o doente, o sistema prisional, os mecanismos de vigilância e a sexualidade, ainda assim existe uma linha de raciocínio em Foucault que oferece unidade a essas problematizações. Essa linha de raciocínio, ou esses eixos comuns que aparecem na obra de Foucault, são o eixo da verdade e o eixo do poder. Michel Foucault recolhe as marcas discursivas que permitem reconstituir a cultura. Em suas palavras, abre aspas, é preciso descrever os tipos de discurso que a sociedade entende como verdadeiros. Os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros ou falsos, as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade. O estatuto, ou seja, o lugar de fala, daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona e o que não funciona como verdadeiro. Fecha aspas. Assim, Foucault nos ajuda a compreender a constituição dos discursos, ou seja, como determinadas narrativas surgem, se condicionam e são condicionadas, se transformam, são aceitas em diferentes períodos históricos. E agora também nessa fala se faz uma tentativa de articular o conceito de verdade em uma inspiração, tá, a partir de Foucault, com a problemática da pós-verdade nas mídias sociais. A questão do poder não se faz tão presente no trabalho de Foucault, aliás, se faz tão presente no trabalho de Foucault que ele chega a dizer que, abre aspas, até mesmo o conhecimento científico se relaciona mais com o poder do que com a verdade, fecha aspas. E com essa afirmativa, Foucault se mostra excepcionalmente atual. O poder, nos textos de Foucault, aparece como um conjunto de relações de efeitos sociais múltiplos, onde se cruzam as práticas, os saberes e as instituições, ou as verdades das instituições, as verdades que são estabelecidas historicamente e aceitas, né, conforme os sistemas de pensamento vigente, a partir das instituições. Por isso, para ele, não existe relação de poder sem resistência, nem escapatória ou fuga, nem recuo eventual. É uma estratégia de luta. Mas é verdade que, no entanto, do ponto de vista metodológico, Foucault tem sido algumas vezes criticado. Isso se verifica até mesmo pelo fato de ele não ter uma obra onde explica seus esquemas, a arqueologia e a genealogia. Mas isso não diminui a relevância desse filósofo historiador. Eu estou chamando ele assim, apesar dele dizer, né, em algumas entrevistas, que não é historiador, que não se considerava filósofo também. Ao contrário, nos dá mais trabalho, porque tanto a genealogia quanto a arqueologia precisam ser reconstituídas a partir da leitura de sua obra, por quem as quiser compreender. Os pesquisadores também precisam acompanhar os diversos movimentos da obra de Foucault. Seu pensamento nunca foi estanque, e isso é algo explícito em sua obra. E ele, ocasionalmente, muda seus projetos. Cabe a gente lembrar de História da Sexualidade, tomos 2 e 3. A questão da contranarrativa nessa apresentação pode ser compreendida como um ato político, mas não um ato ideológico no sentido proposto por Marx. Lembrando que, para Marx, a ideologia pode ser compreendida como, abre aspas, conjunto de ideias que procuram ocultar a sua própria origem nos interesses sociais de um grupo particular da sociedade. Fecha aspas. Ideologia, para Marx, se equivale a uma ilusão, uma falsa consciência, uma realidade invertida, vinculada aos interesses de certas classes sociais.
Também é um ato político porque investe na discussão sociológica e no debate sobre conceitos que muitas vezes não estão diluídos em estratégias discursivas da grande mídia, ainda que essa manutenção seja realizada a partir de práticas de sala de aula para alunos de comunicação e também em disciplinas de sociologia. Nesse sentido, a contranarrativa é inspirada por Foucault. Ela nos ajuda a compreender a diversidade de vivências, aqueles modos de vida que se encontram nas marginalidades e não somente no centro. Seu domínio nos inspira para uma leitura crítica da mídia e também a compreensão de que o poder está nas estruturas, na capacidade que as estruturas têm de determinar as identidades, determinar os atos, determinar os valores e as normas. É nesse sentido que temos relações de poder e formas de conhecimento criando sujeitos e moldando identidades. Os homossexuais, o delinquente, o louco, né, os objetos abordados aí por Foucault, que são classificações desenvolvidas a partir de um conhecimento que opera na ordem da cultura, que não se deu naturalmente, mas foi criado, categorizado pelo conhecimento científico. A pós-verdade se vincula ao trabalho de Foucault justamente porque o poder, aqui compreendido a partir da disseminação de notícias falsas na rede, as fake news, o poder se produz a cada instante, nas palavras de Foucault, em todos os pontos, ou melhor, em toda a relação entre um ponto e outro. Fecha aspas. O poder está em toda parte e se perpetua de forma sofisticada. Ele nos falou também, no final de sua trajetória, dos micropoderes, né, e da biopolítica. E a questão pertinente que se apresenta é compreender as condições de formações desses discursos e seus efeitos. Então, agora sobre a questão, uma fala mais empírica, sobre a questão da pós-verdade. O fenômeno da pós-verdade pode ser compreendido como o momento em que fatos passam a importar menos do que as crenças pessoais, do que a posição ideológica e do que a crença religiosa, ou do que aquilo em que as pessoas escolhem acreditar. Na chamada era da pós-verdade, não há compromisso algum com narrativas factuais, nem continuidades muito verossímeis. Então, discursos validados por instituições sociais ou pelo conhecimento científico podem perder, e geralmente perdem, legitimidade, cedendo lugar ao pensamento individual, ou seja, o sujeito nunca estudou sobre determinado assunto, nunca pesquisou determinado assunto, mas ele sabe, e ele posta e ele compartilha. Nesse jogo discursivo, o que foi afirmado no passado também passa a ser passível de reconstrução, buscando ceder lugar a discursos mais convenientes ao presente. Essa é uma característica da pós-verdade. Os discursos do passado e também do presente são constantemente analisados, reconsiderados e reinterpretados a todo instante. Gradualmente, a verdade passa a ser substituída pela opinião, com forte apelo às emoções e às crenças pessoais. É o triunfo generalizado do argumento sem referências, do acontecimento sem fatos, como se isso fosse possível. Lembrando que a opinião, para Platão, era o discurso que flutuava entre o conhecimento e a ignorância, geralmente com larga vitória para a ignorância. A pós-verdade possui, assim, uma forte marca narcísica, diz respeito à centralização no indivíduo que ignora evidências e que não raramente é desprovido de qualquer capacidade intelectual para separar o que é verdadeiro e o que não é. Ou que não tem conhecimento de causa sobre determinado assunto, mas mesmo assim faz questão de opinar. Nesse sentido, o fenômeno da pós-verdade também pode se materializar nas publicações daquele sujeito, talvez pouco interessado em participar de discussões que visem o bem-estar coletivo, mas que ainda assim propaga suas opiniões, escolhendo um jogo de palavras capaz de gerar alguma credulidade nas mídias sociais. É importante salientar que a pós-verdade não se trata da simples detração, da difamação, mas de uma perda de nexo com a realidade, uma perda de nexo generalizada nas redes. Então, seguindo,
Os interlocutores que geram notícias falsas, as chamadas fake news, geralmente não estão abertos ao confronto de ideias, não compreendem que a realidade possui não somente aspectos múltiplos, mas facetas mutáveis e, que eventualmente são contraditórias. Influenciadores digitais, por exemplo, preocupados em afirmar seus pontos de vista sobre determinada realidade, acabam por fortalecer a opinião pública, instaurando um verdadeiro imbróglio na arena discursiva. Como saldo, o que permanece são os relativismos, as ideologias simplificadas, o empobrecimento do pensamento e as operações discursivas que aparecem e desaparecem, quase sempre sem pedido de desculpas por parte de seus anunciadores. Estaríamos, enfim, compreendendo aquela declaração polêmica de Humberto Eco sobre as vozes que foram dadas a uma legião de imbecis, uma palavra que ele utiliza nas redes sociais? A era da pós-verdade estaria nos mostrando que o mundo está menos cético, menos crítico, talvez mais ingênuo? Os consumidores de notícias falsas estariam mais propensos a aceitar os discursos sem suspeitar das condições em que esses discursos foram produzidos, que é a questão que se perpetua aí na obra do Michel Foucault? Nem mesmo os discursos científicos estão fora do emaranhado de tensões que se encontram as verdades produzidas por qualquer outro tipo de conhecimento, mesmo os desprovidos de compromissos factuais com a verdade. Esse é o caso do conhecimento teológico, que opera na ordem da fé e da credulidade, ou dos saberes provenientes do senso comum, transmitidos de geração para geração, que operam na ordem da cultura e são impactantes na modelagem dos sistemas de pensamento. Na chamada pós-modernidade, e a gente pode problematizar também essa terminologia, o conhecimento científico também sofre um processo de contestação e perda de legitimidade. Nunca ficou tão evidente que aquilo que concebemos como verdade são produções discursivas condicionadas ao nosso conhecimento acerca de determinado fato. Os tentáculos da pós-verdade se sustentam e se mantêm a partir da propagabilidade de conteúdos consumidos por usuários das mídias digitais. Ou seja, a responsabilidade não é somente de seus agenciadores, também é nossa, também é de quem compartilha esses conteúdos. Há também mídias consolidadas que replicam esses conteúdos sem nenhum critério jornalístico de apuração, seja em busca de audiência na TV, em número de cliques em sites na internet ou compartilhamentos nas redes sociais. O que está em jogo na constituição dos campos de conhecimento, onde a instituição mídia também atua, parece ser mais a capacidade de legitimação, que é validada através de forças políticas, o poder, né, para Foucault. E aí, já me encaminhando para o final dessa exposição, os desafios são muitos. Há uma crise no jornalismo, sempre houve, né, a crise no jornalismo, mas agora ela se complexifica, se modifica um pouco. Uma crise nos sistemas de negócio também, do jornalismo, uma falta de compreensão social, talvez, do que é informação de qualidade, uma falta de compreensão de que talvez a comunicação de qualidade pudesse ser financiada, né, com recursos públicos, quem sabe, isso é uma discussão que eu particularmente acho interessante. E, enfim, que estamos num contexto político muito fértil para a propagação de notícias falsas. Então, eu encerro com essas questões, aí a gente pode retomar estratégias de contranarrativa e outras questões no diálogo posterior. Obrigado.